Fala, meus irmãos, ótimo dia a todos, paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você a live que foi feita no canal do pastor Giovanni. Ele fez uma live bastante interessante, defendendo alguns valores cristãos. E eu gostaria que você, dentro desse vídeo, tirasse as suas próprias conclusões, tá bom? Que você possa deixar nos comentários o que você acha, respeitando o próximo, respeitando as diferenças, tá bom? A gente temos respeito a todas as pessoas, mas a gente quer entender melhor esse assunto à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus. Então, eu achei bastante interessante que o pastor que comentou junto com a pastora Lana Holdings acerca desse assunto, dentro desse debate, eles são pastores inteligentes, pastores exegetas, pastor que sabe e conhece bem do assunto. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, se você tiver interesse de compartilhar, é claro, mas deixe o seu like, curte e deixe o seu comentário aí, o que você acha referente a esse assunto. Para mim é um assunto que é interessante, porque se trata de valores cristãos, e nós devemos ter a sã consciência do que está escrito na Palavra de Deus, não dando ouvidos a doutrinas de demônio, tá bom? Porque muitas doutrinas, muitos costumes têm surgido nesses últimos dias e nós devemos preservar os valores bíblicos e o que a Palavra de Deus nos ensina. Então vamos ver esse debate à luz da Palavra. Se você achar interessante aí, deixa o like agora, tá bom? Deixa o seu joinha e eu acredito que vai ser bênção. Vamos para a live. Nenhuma passagem bíblica nenhuma condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual. A Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena dois homens e duas mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Pastor Giovanni, satisfação é toda minha. Tava com saudade de dividir tela contigo, da gente fazer esses comentários aí marcantes. Saudade do povo da fé aqui desse canal. Que Deus abençoe a todos, né, em nome do Senhor Jesus. E como diz ditado, o assunto de hoje vai dar pano para manga, né? É um assunto muito importante, muito esclarecedor. E eu tenho certeza que será de grande edificação na vida de todos que estarão conosco dentro dessa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Vamos então já para o assunto, vamos rodar o vídeo, nós vamos rodar o vídeo, é um podcast, na verdade é um debate da rádio, esqueci o nome da rádio, mas vou deixar os créditos aqui no... O senhor sabe o nome da rádio? Musical FM, eu vou deixar o link depois desse debate completo aqui na descrição do vídeo para vocês. Deixa eu só fazer um comentário antes de eu soltar o vídeo. Eu nunca parei para dar moral e ouvir essa mulher, nunca. Assim, alguma coisinha a gente ouve, alguma coisinha. Eu já vi ela pegando texto de Paulo e fazendo uma confusão ali na questão do amor e deturpando a palavra. Mas eu não me dava, sabe, eu nunca parei. Mas como tem um homem de Deus aqui nessa live que está refutando e que colocou as palavras certas na hora, foi muito respeitoso, então aqui deu para ouvir. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu e o pastor Claudinei, como o evangelho está. Se Jesus não está às portas, gente, você vai perceber aqui, nesse vídeo, a brevidade da volta de Jesus. Vamos lá. Condena relacionamento homossexual? Em primeiro lugar, Léo e os demais ouvintes, eu quero deixar muito claro nessa minha participação que todo cristão verdadeiro, todo crente bíblico, todo cristão autêntico, todo homem, toda mulher cheio de Deus, ele não vai perseguir, não vai ser uma pessoa que odeia um pecador vindo de qualquer tipo de pecado. Mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena dois homens e duas mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento.
E a gente tem que entender que leis dadas aos judeus no Antigo Testamento são leis dadas aos judeus, não tem nada a ver com a gente. Algumas leis dadas aos judeus são repetidas no Novo Testamento. E se são repetidas no Novo Testamento como ordenança para a igreja, então nós também, agora, nesse momento, a gente também tem que obedecer. Então, se é uma lei dita por Jesus, se é um mandamento dito por Jesus, ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, você, e você, a Bíblia diz que nós, a igreja, ela está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, se foi escrito por um apóstolo de Cristo, ou dito pelo próprio Cristo, então o que está colocado lá, não importa qual era o contexto, agora se traduz como ordenança para a igreja. Se traduz como ordenança para a igreja, que é o que acontece no caso desse tema, então sim, a Bíblia condena a prática homossexual. Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay, porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido
dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma... Pastor, antes do pastor César falar, o senhor quer comentar alguma coisa? Pastor Giovanni, o que dá para a gente perceber, e todos que estão em casa assistindo, pode observar que o engano, né, os espíritos enganadores, eles trabalham com uma técnica. Quais são as técnicas dos espíritos enganadores? Um ajuntamento de informações distorcidas. Esse ajuntamento de informações distorcidas, ele é treinado, preparado por muitas vezes, automaticamente, antes de ele ir ao ar, como foi aqui agora através dessa mulher, ela em outras ocasiões, ela praticou esse mesmo discurso, esse discurso se torna gravado no seu subconsciente, e aí então ela começa a praticar esse discurso com muita eloquência, usando argumentos do século I, do século V, do século X, do século... E vai usando argumento de vários séculos, pega nome de algumas figuras, né, que diante da sociedade tem lampejos de lembrança, como Karl Marx e tantos outros nomes, Tomás de Aquino, nomes que são lembrados no meio religioso, no meio político. Tudo isso é inserido no contexto da sua fala, para que as pessoas venham ficar impressionadas e confundidas diante de tudo que é falado. Quando, na realidade, ela não apresentou nenhuma base bíblica, não apresentou nenhum contexto teológico para que as pessoas venham realmente ter uma base teológica, não apresentou nenhuma contraprova bíblica de tudo aquilo que foi pregado até o presente momento contra esta prática, lembrando a todos que nós não estamos pregando aqui contra as pessoas que têm essas práticas, nós estamos pregando contra a prática dessas pessoas. Uma coisa é pregarmos contra a pessoa, outra coisa é pregarmos contra a prática da pessoa. Deus não está condenando o ser humano em si, Deus está condenando a prática que o ser humano está levando. E a prática, né, a prática da homoafetiva, né, podemos dizer assim, é pecado, segundo a Bíblia Sagrada. Imagine se isso fosse, né, liberado pela palavra de Deus, o mundo não teria a procriação, não existiria famílias, até porque pessoas do mesmo sexo não podem se procriar, não podem se estender a sua prole na face da terra. Então, você pode observar que ela tem uma retórica, uma eloquência dentro de um argumento que já é programado para tentar persuadir. Só que o grande problema que ela encontrou é que ela se deparou diante de um homem lúcido, de um homem conhecedor das entrelinhas sagradas, conhecedor das raízes teológicas, tanto do hebraico como do grego, e uma pessoa que simplesmente está lúcido naquilo que está falando, com muita calma e muita tranquilidade. E na realidade, pastor Giovanni, quem domina um assunto sempre vai estar calmo, sempre vai estar tranquilo. Percebe-se nela um afobamento, um desespero, porque quem não está com a verdade sempre vai se desesperar. Muito boa essa observação, pastor Claudinei. Eu quero só responder a Dalzene aqui. Ninguém aqui está perdendo tempo. Não. Eu estou mostrando para quase meio milhão de pessoas aqui do canal a profecias bíblicas se cumprindo, minha irmã. Isso é a profecia bíblica se cumprindo. É a apostasia, é o engano. Se trazer um tema como esse, um alerta como esse, diante de uma situação que essa mulher vem enganando gerações há alguns tempos na face da terra. Se isso daqui é perca de tempo, o que é ganhar tempo? A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor. E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito, pessoal que você merece,
Ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama. Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você tá entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão, eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, está repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Está na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que, se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Aqui ela tá dando ela tá inventando, mas o pastor pega ela, dá uma olhada. Da mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se só ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto do. Olha, vai agora tentar argumentar para não mostrar nada. Ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. É tudo. Eu tô falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser... Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20...
Porque eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais, fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é a difícil mostrar mesma isso no coisa. texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor você faz tem assim, uma ó. interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre disse isso, não. Eu disse Sim. que Deus Cadê o não texto, aceita a gente pastor como a Não, gente que é. Deus recebe a gente como nós somos Como e nós nos leva. estamos. Exato, exatamente. Entendeu? Normal. Então, isso. Pior que ela vai achar um texto, mas ela vai colocar o texto fora de contexto e vai virar um pretexto para o engodo, entendeu? Mas o pastor pega ela na curva. É óbvio, isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Gente, só antes da gente continuar, deixa eu pedir o joinha, quase 1000 likes a menos aí, vamos subir essa live, deixa o teu like pra gente continuar, e por favor, nós estamos aqui entre cristãos, homens e mulheres de Deus, eu quero crer que aqui no chat tem uma mulher de Deus, pare de ofender a mulher, gente, isso é desrespeito, tá bom? Comentar é uma coisa, você tecer uma crítica é uma coisa, mas você ofendê-la, usar palavras de baixo calão para a senhora Lana Roder, isso é antiético, cristão não faz isso, tá bom? Pelo amor de Deus, vamos lá. Ô Lana, pastora, é o seguinte, esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim. com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra aceno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Aceno, homem, coital, cama, homem de cama. Dá vontade de Quando a ficar gente fala interrompendo aqui, da ó. outra Deixa- palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a Homens gente mansos. tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra Sim, linha. a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais significado. esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de uma falta de descontrole, né? Daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte:
que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Levítico 18? Tô esperando. Lá. Então, ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas tomam, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Então, Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Mas quando havia, entrega para Moloque. Então mas você havia pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, Sim. que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse, não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, esse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual não pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Agora, para responder a questão dos termos, né? É interessante observar, pastor Giovanni, essa senhora, né, a Lana Roder, ela mistura, né, a passagem de Levítico 18, envolvendo os sacrifícios de Moloque com a prática homossexual, que não tem nada a ver uma coisa com outra. O sacrifício de Moloque... Se não tivesse, se não tem o sacrifício, quer dizer então que está liberado o sexo homossexual. É isso que ela está dizendo, praticamente. Exato. Uma linguagem mais simplificada aqui, né? Exatamente. Quando na realidade teve nesse meio só a citação
de sacrifício, porque dentro das leis, das 613 leis que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, 613 leis que Deus deu, não existe uma ordem de epígrafe, não existe a lei 1, a lei 2, a lei 3, não. Ela está aleatória, são 613 leis que vão se repetindo dia após dia, a todo instante. E não tem uma numeração, a lei número tal, a lei número... Não, é todas. Então, dentro dessas leis, lá no meio dessa ordenança, no capítulo 18, está essa parte para não levar o filho e apresentar a Moloque, que é matar o seu filho do fogo e entregar a Moloque. Depois, o Senhor continua falando a respeito de homem não deitar com homem, mulher não deitar com mulher, porque isso é abominável ao Senhor. Ela pega automaticamente essa lei que fala de Moloque e agrega ao deitar homem com homem e diz que isso é um contexto do próprio texto, quando na realidade é a própria lei. E a lei não é texto fazendo contexto. Lei é lei e texto com contexto é totalmente diferente. É verdade. Muito bom colocado. É bom, importante a gente fazer essas paradas aqui, gente, explicar de uma maneira mais simplificada, porque eles aí são teólogos, e às vezes eles falam, eu gosto de falar na linguagem do povo aqui. Então, se a gente vê que complicou um pouco, a gente pausa e explica para vocês, tá bom? Estamos com 1.000 likes a menos ainda, 2.700 pessoas e 1.700 likes. Like não é por vaidade. O like é uma ferramenta que o YouTube usa para entender se o conteúdo é bom. E quando você dá um like, ele apresenta o vídeo para mais pessoas. Então fecha o chat, joga o joinha para cima, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, faz a sua parte aí, evangeliza. Fazendo isso, você está evangelizando, tá bom? Ajuda a gente aí. Ela tá ali, ela tá tentando defender desesperadamente. Você tá sentindo aí? Eu tô sentindo o desespero dela aqui. Ela tá tentando defender, dentro da palavra de Deus, algo que não é natural. Não é natural. Porque Deus fez o homem com o seu aparelho genital e a mulher com o seu aparelho genital para ambos se encaixarem. Passou disso. É fora da natureza de Deus. Então, ela tá tentando explicar ali o inexplicável. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo não inventou essas palavras, tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam, o apóstolo Paulo usou. Para quem gosta de tradução da Bíblia, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais, existe um termo, Lana, que chama-se... É um termo dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia. Então, é um caso de rapax legomeno. É uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia. Nem o arsenocoites, nem o malacós são casos de rapax, do ponto de vista técnico. Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não foram inventadas. Se você pegar os grandes dicionaristas, eu selecionei aqui uns 3 ou 4. Thayer, por exemplo, ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita e igual a alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu estou falando o que diz os dicionários. O dicionário Abbott Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionaristas do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsenocoites, ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O dicionário Grinch, ele fala que na página 34 é um homossexual. São muitos dicionários, tá certo? Então, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo, aí tem que brigar com toda a história, a cultura e os dicionários. Não falando de dicionário de agora, estou falando de dicionário de 500 anos atrás. Enfim, essa era a compreensão. O apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia, é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que tá ficando mais, que ficou arcaico ou antiga. Na Bíblia anotada Oxford, considera, né, que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens.
Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada. Então, nessas Bíblias, esses termos Malacó e aceno-coital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais. O que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem, multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão, e também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né? Em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né? Na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento, é o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, e que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte sacrificial de Cristo na cruz, porque Ele veio para morrer por todos, e isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Isaías, ele vai falar sobre isso aí. Ele vai falar. Esse comentário aqui é bom, esse comentário do Isaías aqui. Pode falar, pastor. O interessante, né, se todos estão prestando bem atenção e vendo como que Satanás trabalha e sempre vai trabalhando, mudando o discurso, mas dentro do próprio engano, né? Qual é o padrão de família segundo a Bíblia no teu ponto de vista? O padrão segundo a Bíblia é duas pessoas que se amam estarem juntos. Eu não posso usar o padrão de Adão e Eva porque eu não sei se ele era preto, branco, ruivo, algo semelhante. Ela mistura sexualidade com etnia. Não tem nada a ver sexualidade com etnia. Etnia, eu sou negro, pastor Giovanni é branco. Tá? Mas isso não quer dizer que nós não somos homens. Etnia não tem nada a ver com sexualidade. Entende? Ela mistura etnia com sexualidade para descredibilizar o padrão de família instituído por Deus, que é macho e fêmea e a sua prole. É isso que é família. O que é família? Família é macho e fêmea e a sua prole. Em outras palavras, macho e fêmea e os seus filhos. Não tem outro padrão de família que nós podemos inventar na Bíblia, porque eu não sei se Adão era preto, branco, ruivo, se Eva era preto, branco, ruivo. Isso não tem nada a ver com sexualidade.
Sexualidade tem a ver, sim, que Deus fez macho e fêmea nos seus descendentes, pastor Giovanni. Esse comentário foi muito. Não, onde é que ela achou isso, rapaz? E esse comentário me abençoou aqui hoje, viu? Da Fabiana aí, ó. Ela leu Levítico, arrependeu das suas práticas, tá frequentando a igreja, quer ser salva, tá lutando contra isso. Parabéns, Fabiana. Deus te abençoe, viu? Obrigado por comentar aqui na nossa live. Vamos seguir, pastor? Vambora. Se não deixou o like ainda, deixa o joinha. Vamos alcançar mais vidas. Do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico. Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus... incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor, estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Não, eu sinto, é honesto o meu sentimento. E eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática.
Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa homossexual passivo e ativo, tá bom? Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está idolatria, ele diz é que autolatria, existe, né? é autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. Vamos lá, qual que é o ponto do relacionamento sexual ou homossexual? De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência, e eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência, ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais. Entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre 2 homens ou entre 2 mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão. Seu testemunho de conversão, um testemunho maravilhoso, né? Que envolve inúmeras questões. E aí você, nesse testemunho que você sempre compartilhou, você mencionava o fato de você se perceber liberta. Eu não vi você usar esse termo curada, não sei se você usava esse termo também, mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas, o álcool, o próprio tráfico, né? E a questão da homossexualidade. Então você enfatizava bastante isso, seu testemunho era bastante relevante, bastante pertinente, justamente por causa dessas questões, né? Não só da homossexualidade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você estava enganada nessa época? Você estava enganada? Eu estava tentando desesperadamente. Porque eu aprendi que a minha sexualidade me levaria para o inferno. E eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno. Então, se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus, eu estava disposta a mudar. Fosse o que fosse preciso fazer, inclusive me casar. E quando Paulo fala, inclusive, da questão antinatural, é aquela questão de você se deitar com um homem é antinatural para você. Você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com um homem é antinatural para mim. Então, eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então, eu buscava, através das palavras, determinar uma cura para minha vida. E Jesus mudou. Me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo. Não foi do tráfico, literalmente, mas no sentido de subir e descer morro para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado. Bom dia para todos os debates. Meu nome é Jael, sou da Vila Medeiros. Minha pergunta é a seguinte: se Deus não condena, como haveria humanidade se houvesse só homem ou houvesse só mulher? Se Deus não condena. Vai que essa daí tá pergunta fácil, boa, né? Essa pergunta foi Deus fácil. não condena porque Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade.
Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parênteses aqui gigantesco para ninguém achar que a gente está promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher uma das duas. Ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não para, porque ele é bissexual. Então ele consegue ter relações tanto ele com vai homem ter que, quanto com ele, mulher. Então, ele vai ter que deixar de ser bi na conduta, certo? Por exemplo, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Então. Certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu? Então, mas a partir daquele momento que ele escolheu... Ele escolheu alguém, ele não é bígamo, então, ele é muito. De qualquer forma, você vai ter que renunciar, como ele mencionou aqui, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta, você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só vai a partir poder... do momento que você casa, você tem que deixar de ser tudo. Você tem que ser só pra aquela pessoa com quem você se Não casou. vou dizer que você morreu, que é muito radical, Exato. né? Eu posso ser lésbica, mas eu sou casada. Então... Pastor, como que responde a essa pergunta dele? Eu vejo que realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na fala da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é claro por demais. Por demais. O problema é se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é uma norma, pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não chegaram para o Novo Testamento, entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então nós somos, por exemplo, eu gosto de comer, gostava, né, quando eu não era crente, de comer chouriço, carne feita com sangue. Eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 15, diz assim, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o que, carne com sangue. Aí eu falei assim, meu Deus, então o que eu faço? Então eu não como mais chouriço. Então a gente deve considerar que se o que está escrito na lei e foi reiterado pelos apóstolos deve ser mantido? Como ordem. Como ordem. Ok, e a escravidão? Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Paulo fala sobre uma a questão da escravidão. Não mostra qual é a ordem. Vós, servos, sede obedientes aos seus senhores. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente fala da escravidão, a gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira. E a experiência escravagista brasileira foi uma das piores, mais cruéis do mundo. Qualquer escravidão é cruel, né, pastor? Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual não podia sofrer violência em cima do que o patrão ganhava. Então, quando a palavra em português é escravo, mas não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem tem uma dívida, ele tem uma filha, de acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar. Aonde está essa ordem no Novo Testamento? Não, volta lá de novo no que eu falei, da escravidão, querido. pastor. Então, da escravidão. Então, a fala da escravidão, de novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja, é norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender o que é escravidão. Lá, na própria lei lá, não é escravidão que a gente tem de experiência aqui no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa. Não estou defendendo a escravidão. Não, no sentido do que o senhor disse, né? Ela tá querendo colocar a palavra na boca do pastor Claudinei. Que loucura, cara. Exatamente. Primeiro ela jogou a palavra com muita astúcia e ironia, né? Eu concordo com as palavras do Senhor. Inclusive, como o Senhor defende a escravidão, eu defendo a homossexualidade. Tá entendendo? A maldade. É importante, dando continuidade, é importante todos que estão em casa nos assistindo entender o que está sendo dito,
porque tudo que está no Antigo Testamento, que é reverbado, que é falado, que é dito por Jesus, praticado por Jesus, ou por um dos seus apóstolos que ele nomeou, isso se torna uma ordenança para a igreja dos dias atuais. Existem muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento que não é reverbado por Jesus e nem pelos seus apóstolos no Novo Testamento, por isso não serve para a igreja. Principalmente os sacrifícios de animais, os sacrifícios de ir ao templo, levar cereais, essa coisa toda, as leis cerimoniais que eram apresentadas no Antigo Testamento, que não foram repetidas no Novo Testamento, não serve para a igreja. Porém, as leis morais que foram apresentadas no Antigo Testamento, que repetiu no Novo Testamento pelos apóstolos, serve para a igreja. As leis cerimoniais, todas elas, foram deixadas de lado porque a igreja primitiva, os apóstolos escolhidos por Jesus, não ordenou que essas leis cerimoniais viessem dar continuidade, que é os sacrifícios de animais, que é a oferta de alimento no templo ou algo semelhante. Porém, as leis morais, que é não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não deitará homem com homem, mulher com mulher, tudo isso foi repetido no Novo Testamento por Jesus ou por um dos seus apóstolos que ele nomeou. E por isso ter acontecido, então, serve para a igreja dos dias atuais. Eu vi uma pessoa escrevendo aqui, nos comentários, que para a gente fazer pelo menos o mínimo que a Lana Holder faz, que ela faz a obra aí da caridade. Mas a Bíblia Sagrada diz que a humanidade, o ser humano, ninguém é salvo, gente, pelas próprias obras. Não, ninguém é salvo pelos próprios esforços. O Salvador é o Senhor Jesus, né, pastor? Eu posso ser gente boa, eu posso dar, como diz o apóstolo Paulo, né? As minhas carnes, eu posso dar o que eu tenho aos pobres, eu posso fazer caridade, eu posso ser uma pessoa muito boa. Mas se eu não reconheço Jesus diante dos homens, ele não irá me reconhecer diante do Pai e dos santos anjos. Se eu não tenho renúncia, não adianta ser gente boa, tem que ter renúncia. Não adianta ser bonzinho, ser uma pessoa que faz caridade. Tem que aceitar Jesus de verdade, obedecer a sua palavra e renunciar às vontades. Pelo contrário, meu irmão, as nossas obras não nos salvam. Se as nossas obras nos salvassem, não precisava da obra de Jesus na cruz do Calvário. É a obra de Jesus na cruz do Calvário, junto com a nossa obra de obediência e renúncia das nossas vontades, que gera salvação. Só as minhas obras não me salvam. Eu preciso da obra de Jesus, que é a obra perfeita, junto com as minhas obras imperfeitas, que é a obediência, mesmo eu sendo imperfeito, eu obedecendo, eu renunciando à minha vontade, para que eu tenha direito de salvação. Agora, as pessoas querem salvação sem passar por Jesus, apenas com as suas obras aqui na terra, e aí ninguém chega lá, e aí ninguém alcança, porque ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como eu ir direto a Deus sem passar por Jesus, né? Ou seja, as minhas obras não garantem salvação se Jesus não é o meu Salvador, se ele não é o autor e consumador da minha fé, né? E quando ele é o autor e consumador da minha fé? Quando eu obedeço aquilo que está escrito na palavra de Deus, quando eu renuncio os desejos da minha carne para servi-lo de corpo, alma e espírito. Bom, vamos só mais um pouquinho aqui, pastor, aí depois eu deixo o link para os irmãos assistir completo. A igreja usa para condenar os homossexuais. O que a Bíblia condena, a palavra sodomita, ela foi relacionada aos homossexuais a partir de 1000 anos depois de Cristo, através de São Tomás de Aquino. Antes disso, ela não era um termo relevante para os homossexuais. Ela era um termo usado somente para denotar imoralidade. Fosse de um homem homossexual, fosse de um homem heterossexual. Então, essa palavra passa a ser associada ao homossexual através da teologia provinda de São Tomás de Aquino. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia passa por toda uma interpretação que vem dentro de um contexto religioso de milhares de anos. A gente precisa entender tudo o que vem nesse pacote,
que é uma série de questões. Somente no século XIV no século XV a mulher é considerada um ser com alma, porque antes ela era considerada sem alma. Não pela teologia cristã, tá? Sem validade. Não pela teologia cristã. Mas da mesma nem forma. pelo texto sagrado. É porque vocês estão usando a teologia cristã para falar dessa questão relacionada aos homossexuais. E eu estou trazendo a questão da teologia inclusiva. Não, mas Tomás de Aquino é teologia cristã. Sim. Então vamos lá. Se eu te apresentar um texto mais antigo do que o ano 1000, Tomás de Aquino acho que é 1200, né? 1100 e pouco. 1100 e pouquinho, aham. Se eu te apresentar um texto onde sodomia é junto com pecado de homossexualismo, tá bom pra você? Homossexualidade. Homossexualidade, tá bom pra você? Pastor, a partir do momento que eu entendo que a palavra sodomita ela foi utilizada para fazer menção a atos homossexuais, para mim não tá bom. Porque para mim a palavra sodomia... Então o que você faz com o texto de Judas? A palavra... Ali fala de ir após a carne, você tá falando dos anjos. Não, lê o texto. Né? Sim, eu leio, eu conheço o texto. Eu posso ver na sua? Porque Pode, essa minha versão ela é da década de 40. Sim, fica à podia ter vontade. trazido uma Bíblia mais moderna. Eu quero aproveitar, já que vocês estão mencionando o termo sodomita, houve uma interpretação errada. Qual foi o pecado de Sodoma? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Peraí, deixa eu só ler então o que eu... Vamos aproveitar Judas para discutir isso. que eu falei aqui, que é o seguinte, ó. Versículo, eu acho que ela conhece o texto, né? Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados a correntes eternas. Que versão é essa aqui? É a nova linguagem Certo. de hoje. Eles estão amarrados em correntes eternas, embaixo na escuridão, onde Deus os está entregando para o juízo daquele grande dia, que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Sodoma está aqui no meio. Ok. Que agiram como aqueles e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Dizer que quem aliou a sodomia, o pecado de Sodoma, ao pecado de homossexualismo foi Tomás de Aquino. Homossexualidade. Desculpa de novo. A prática homossexual, tudo bem. A prática homossexual, dizer que foi o Tomás de Aquino no século XII, então faltou ler esse texto, porque o texto diz que o pecado de Sodoma e cometeram imoralidades sexuais e sofrem, enfim, tal. Na Bíblia, o texto grego fala sobre também a questão homossexual e antinatural, né? A ideia é essa. Então, isso já desclassifica a ideia de que quem inventou essa história foi o Tomás de Aquino. Aí a gente porque esse texto é do primeiro século. Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita humildade em dizer que eu pouco tenho essa profundidade, né? De grego e de hebraico. E aí eu tenho que recorrer a quem realmente entende do assunto. Eu estou diante aqui de alguém que tem um... Não, em grego não é muito minha área, né? Mas tudo bem. E aí eu vou sempre recorrer a teólogos que vão me dar essas respostas, tá? E aqui tá dizendo que o real significado, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu já citei aqui hoje, essa questão indo após outra carne, tá falando no sentido referente a seres de natureza semelhante, que é na ocasião de Gênesis 6, quando diz que os homens se casaram, que as mulheres se casaram com os filhos dos homens, que no caso ali estava falando dos anjos ou dos filhos de Deus, se uniram aos filhos dos homens. Então, essa interpretação também pode fazer, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou usando as minhas palavras aqui. A interpretação também pode fazer referência às práticas pagãs, como ritos orgiásticos e o bestialismo. Então, dentro dessas questões, a gente vai sempre esbarrar, pastor César. Tomando como base a Bíblia de Jerusalém, lembra que um tempo atrás eu falei da palavra rapax legomena, Sim. que é uma palavra que aparece só um texto, uma vez na Bíblia? Pois é, Judas é um caso desse. Então, toda vez que aparece um caso de rapax numa tradução bíblica, é um caso muito difícil de resolver. Porque imagina que aparece uma palavra que só aparece ali. Então como que a gente faz? Você precisa ir para outros uma textos. boa exegese. Você pega a mesma palavra e fala, vamos ver essa palavra empregada em outros textos para buscar o sentido real da palavra. E a palavra ali, que aparece o caso de rapax, é o versículo 5. A palavra grega oiketerium. Então, o versículo 5, eu não estou lendo Judas, porque eu estava lendo a Bíblia dela, mas eu vou tentar pegar aqui. Em Judas, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte:
Peraí, mais um minutinho. Nada nessa mão, aqui. Versículo 6, desculpa, eu falei 5, mas é o 6. E aos anjos que não guardaram o seu, aí aparece a palavra oiketerion, do grego. Algumas versões vão dizer estado original, a sua acho que fala habitação. Veja que tem diferença de habitação para estado original. O que é o oiketerion no dicionário? Parece que, levando em conta, e ela tá certa, quando cita Gênesis 6, ali os anjos, eles deixaram a sua natureza angelical e se inflamaram com mulheres. Então são naturezas diferentes. Anjo com mulheres. É um problema isso. Entende? Aí no próximo versículo fala assim, ó: assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido igual aqueles anjos, e o que os anjos fizeram? Levando em consideração a própria Bíblia que ela escolheu, Jerusalém. Antinatural. O caminho antinatural, o sexo entre duas naturezas que não eram compatíveis. Nossa, do ponto de vista de Deus. Aí ele diz o seguinte: assim como a Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne. O outra carne é o sarque heteros, né? Uma carne diferente daquela, no contexto sexual. Mas eu estou citando esse texto, a gente pode até ficar fazendo exegese aqui, mas a questão é, não foi Tomás de Aquino, não foi no século XII, que começou a ter o link entre sodomia e pecado sexual. Não foi, tá na Bíblia esse link. Esse link tá na Bíblia no Antigo Testamento. Esse link está na Bíblia no Novo Testamento. Tomás de Aquino apenas é um dos que citou, mas muito antes de Tomás de Aquino, se você quiser depois dar uma estudada, muito antes de Tomás de Aquino, os pais da igreja sempre associaram sodomia com pecado sexual. Imoralidade. Imoralidade não sexual. Homossexualidade. Diferente. Imoralidade sexual, homossexual também. Quando a gente usa essa fala, pastor, a gente está dizendo que a imoralidade é algo somente inerente ao homossexual. Como se o heterossexual não pudesse ser imoral. Por favor, não estou usando isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não estou usando isso. Essa é a interpretação que se dá. A imoralidade também é homossexualismo também, mas é muito mais. Como se a imoralidade fosse algo inerente do homossexual. Quando o senhor fala sobre a homossexualidade vista na Bíblia como algo abominável, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o pecado evidente que levou o povo de Israel, o povo de Judá para o cativeiro? Qual é o pecado, a base do pecado? O cativeiro babilônico? Sim. Idolatria, ok. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 16, tá? Versículo 48. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinha muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O profeta Ezequiel está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, como se diz. Está dizendo que o pior pecado foi o pecado de Jerusalém, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, foi a fartura de pão, a fartura de tudo que tinham sem... Foi a injustiça social. Injustiça social. A condenação dos profetas no Antigo Testamento, ela sempre se dá com base nessa tríade: a injustiça, a idolatria e a imoralidade. Exato. E como o pastor César menciona, a imoralidade também abrange a questão da relação homossexual. Bom texto. Posso comentar? Pode, eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, na regra não. Anota aí pra você não esquecer. Uma é Ezequiel 16. Anota aí pra você não esquecer. 16 o quê? É 16, a partir do 48. Vai. Quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta. Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser, Lana. Parafizim, no grego, né? Deus age de forma... Deus faz o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural, age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, É bom. eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural, tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação, me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual.
Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você tá falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim, vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você for obrigado, então eu mesma. Então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho, então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu tô fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida, não, porque aí é um vitimismo. Eu não tô dizendo, uma coisa que eu não sou é vítima, então, né? Você quis casar, você sonhou com o casamento, você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, exatamente. Com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Porque ela esperava, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada ou compreender de maneira errada, ela esperava que essa orientação, ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse extirpado, e procurou os caminhos dela. Essa é uma expectativa realista de uma pessoa que se converte? Pode acontecer. Pode acontecer, mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. E eu acho que isso ninguém tira de você, foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né, infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível, entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos para a Bíblia, que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então eu tenho que entender, buscar em Deus, e eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba. A mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências, na área sexual, em outro tipo de área. Agora, o que ele tem que esperar? Esperar em Deus, servir, e não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Joy de tantos outros, pra mim, é só um exemplo de sublimação.
Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não tá Você sublima, é transferindo? diferente, é diferente. Será que você não tá você chama de sublimar? projetando sobre O que você ele chama uma de experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade, eu não a pratico. Então tudo Isso aquilo não que você significa- falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Eu não, Então, mas eu era não verdade ou praticava. era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá, Mas não era verdade no sentido de eu ser Então, Porque lá ela pregava que era pecado. E se era verdade lá, é interessante isso. Tá. entenda comigo, filosoficamente, se era verdade Sim. lá, então é mentira aqui. O que você tá falando? Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero que Fala, pastor, fala, que eu sei que o senhor quer falar aí. É que é interessante, né? Porque quando o debate começou, era um debate. Quando tudo começou, era um debate. Do meio para o fim, deixou de ser um debate e passou a ser um gabinete pastoral, de um pastor ensinando e evangelizando uma pessoa que se desviou dos princípios da verdade e mesmo ela rebatendo e enxotando as verdades que ela está ouvindo, dentro dela, no semblante dela, no comportamento dela, ela está dizendo assim, puxa vida, estou me deparando com a verdade que não tem desculpa, está usando argumentos, isso e aquilo, mas ela sabe e ela está convencida de que ela está sendo evangelizada por um homem que está armado de verdade bíblica. Eu vou ler um texto, rapidinho. Está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. O que está escrito aqui? Eu percebo aqui que na linha do tempo, pastor, tem pessoas, uma grande gama de pessoas dizendo, não julgueis para não ser julgado, pare de julgar, deixa de ser juiz e aquilo outro. Hoje em dia, nesse mundo maligno, nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, nós observamos um grande grupo de pessoas confundindo verdade com julgamento. As pessoas estão misturando o relato da verdade, a verdade explicitada através da Bíblia, a verdade sendo dita nua e crua como julgamento. E verdade não é julgamento. Verdade sempre será verdade. Agora, as pessoas têm a verdade como julgamento para poupar a sua prática de vida enganosa, para poupar a sua prática de vida misturada em cima do muro, sem saber se vai para a esquerda ou vai para a direita. Olha, nós temos que nos posicionar, meus irmãos. Nós temos que assumir a quem nós servimos. Nós temos que assumir para onde estamos indo. Nós temos que assumir quem é o nosso Senhor. Não adianta ficar em cima do muro. Eu sou de Deus, mas eu não quero julgar. A Bíblia diz que a igreja há de julgar os anjos. Se a igreja há de julgar os anjos, muito mais esse mundo pecaminoso, essas atitudes, essas práticas pecaminosas e o engano que está espalhado sobre a face da terra. E é justamente o que esse pastor está fazendo aí, cumprindo essa palavra que eu acabei de ler aqui em Efésios. Não é verdade, pastor? Exatamente, pastor Giovanni. E o mais assim, triste, no momento que a gente vê essas imagens, como o senhor fixou a imagem ainda, é bem clara essa imagem que está fixada aí. Você vê o pastor gesticulando, a posição das suas mãos mostra, o jeito dos seus dedos, que ele sabe o que ele está falando. O outro pastor aos fundos, olhando para ele, admirado e dizendo assim, deixa Deus te usar. Fala mesmo. E ela engolindo seco, ela engolindo seco, ela engolindo seco, dizendo, meu Deus do céu, de mão fechada, dizendo, meu Deus do céu, eu sei que eu estou ouvindo a verdade, não tem como negar a mesma. Olha, observa a imagem. O pastor com os dedos fixos, de alguém que está dominando o que está falando, sabe o que está falando, o outro olhando com aquele ar, dizendo assim, deixa Deus te usar, e ela com as mãos fechadas, engolindo seco, dizendo, eu sei que eu estou ouvindo a verdade, mas agora não tem como mais eu voltar atrás, porque é muita coisa que eu abracei, eu falei muita coisa e agora não dá mais. Se for preciso, eu vou ter que morrer no engano, mas não dá para abraçar, mesmo sabendo que eu estou ouvindo verdade, não dá para abraçar essa verdade. É isso, essa imagem é isso. Vamos voltar esse trechinho aqui, ó. Crer em Deus, servir, e não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Primeira Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Jó e de tantos outros, para mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não está Você sublima, transferindo? é diferente. Será que você não está projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos.
eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade, eu não a pratico. Então tudo Isso aquilo não que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Eu não, Então, mas eu era não verdade ou era praticava. mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser Então, mudada. entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade Sim. lá, então é mentira aqui. O que você está falando? Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero aqui denotar as idades. Mas se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é Aí, mentira pastor, aqui. nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, Lá você era. ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, Ele beleza. Então mudou você de começou a visão. ser cristã agora? Aí houve uma pastor, mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristã, eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes, Não, tá tem tudo nenhum bem. problema. Tá tudo bem. Só que então você tem que assumir o risco. Porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Engoliu seco de novo, Então, hein? ou é Volta um mentira pouquinho aí, aqui, pastor ou é Giovanni, só pra ver mentira se lá. É que engoliu você seco. ficou. Sim, É lícito, pastor, todo mundo é natural que ver da orientação garganta dela sexual descendo a diferente bola do que eu seca, tinha vai antes. vendo? Não, tá tem nenhum tudo bem. problema. Tá tudo bem. Só que então você tem que assumir o risco. Porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Engoliu. Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você Só faltando ela falar assim, ó, eu me rendo, eu quero, ó, Rosane, eu quero o divórcio. Você ficou, Simples. Lana, pastora, acho que você ficou Olha aí, com engolida dó agora. de falar que você estava enganada. Porque as duas vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma Vamos lá. expectativa meu, Eu acho não que a deixa de melhor ser um pessoa engano, para falar né? sobre isso sou eu mesmo, Claro. tá bom? Aham. Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu Isso, falo fora, dentro de de fora, uma exato. perspectiva interna, ok? Então tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram longos Ministério. processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações. Pastor, só uma pausa, que é muito interessante isso que ela falou. Eu, pastor Giovanni, pastor Claudinei, temos as nossas limitações, como você tem a sua aí, você que está do outro lado. Talvez você que está me assistindo, a sua limitação e a sua fraqueza é a pornografia. Mas faz tempo que você não cai nesse mal, porque você está orando, você está subindo a um monte, você está lendo a Bíblia. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer o que você está fazendo para Deus, para você ver se com 2, 3 dias você já não está viciado de novo, procurando ajuda para se ver livre da pornografia. Por quê, gente? Porque deixou de orar, deixou de buscar, deixou de se aproximar de Deus. É o que ela fez, ela se entregou, ela saiu basicamente da presença de Deus e se entregou aos desejos da sua sexualidade. É isso que eu entendo. Que o que ela está falando aqui é praticamente isso. É isso, pastor? Exatamente. Ela se entregou, né? Segundo ela, em busca de uma tal liberdade, mas ela se perde nas próprias palavras diante da indagação que o pastor fez. Então você estava certo lá atrás ou você está certo aqui agora? E aí ela começa a engolir seco porque não tem resposta, porque sabe que certo ela estava lá atrás, quando ela renunciou tudo, rejeitou tudo, passou a viver uma vida. Monte, orava, quando subia para o monte, quando orava, quando buscava a Deus, quando examinava as Escrituras e procurava uma interpretação embasada nos nossos pais da igreja, né, que é a interpretação, a exegese verdadeira, não agora uma teologia, né, de inclusão, que na realidade é proibido proibir, que pode todo mundo ser aceito do jeito que é, quando na realidade como a Eliana Rodrigues diz, né, como uma droga, a pessoa tem que decidir. Exatamente, a vida é feita de decisão, a vida é feita de escolhas, né? Essa é a grande realidade.
perspectiva externa. Eu Isso falo fora, dentro de de fora, uma exato. perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram Ministério. longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Glória a Deus. Ministério foi chamado. aí. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno, então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade, a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje, a minha verdade e a minha realidade é compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é, a minha verdade hoje é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou. Então, com essa resposta, você está anulando aquilo que estava Sim, atrás. não, pastor, isso. mas aquilo lá atrás foi lá atrás, como foi lá atrás com Pedro, Então, como mas foi lá nós não atrás com estamos lá Paulo. atrás. A Nós gente estamos em está 2021. chegando Então, agora 2021. 30 minutos. Já vou terminar. Caramba, de novo já cheguei. Atos 15, conselho em Jerusalém. E aí? Para ser aceito tem que ser circuncidado ou não? A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Qual Deus que está promovendo essa mudança? Porque assim E como aconteceu ela a reforma protestante... ela manifesta nessas palavras, digamos assim, ó, não adianta, eu sei o que é a verdade, conheço a verdade, mas eu vou continuar nessa pegada que eu tô, queira vocês ou não queira, eu vou continuar nessa. Então ela usa o suposto Deus, né, dizendo que Deus está promovendo tudo isso. Vai vendo. Está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias estamos... Cara, olha o olho do irmão lá, como é que tá regalado. debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições. E eu lamento muito por esse evangelho que, ao invés de promover o amor, promover essa graça de aceitação a todos, rechaça, exclui. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César? É evangelizar um gay no meio da rua. Primeiro a gente tem que, na hora de evangelizar ele, dizer que a gente é gay. Para ele então esse argumento para tentar mexer com o lado porque eles emotivo das estão tendo pessoas. repúdio pelo evangelho. Porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas e milhares de vidas sejam salvas. A minha primeira fala, Léo, eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu, da minha parte... Não, pastor, jamais, de forma algum alguma. discurso de violência ou coisa do gênero? Jamais, jamais. Porque... Inclusive, quero dizer que gostei muito do senhor pessoalmente. Tá, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra, vindo do pecado como qualquer outra, como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Concordo. Entendeu? Mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver. Ele Então, não aceita a gente como a gente é. Mas ele recebe. Mas recebe. Ele Mas recebe aceitou você. a sua sexualidade? Nesse caso, a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus. Então, para mim,
A minha luta foi ser monogâmico. Então, mas o que você chama de caráter? Por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então o bissexual... E aí você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não. Qual o momento? Então vamos lá, vou te lembrar então. O bissexual tá aqui, o João. Ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar essa questão. Ele vai viver sexualmente assexuado? Não, ele vai casar com uma mulher e acabou. Aí, a vida dele é a vida monogâmica. Já que ele é um bissexual e não tem repulsa Você pelo sexo também oposto. defendeu que esse cara tem que ser monogâmico. Mas você defendeu assim. Então, vou te chegar lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Só que você diz assim, no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse, nesse momento ele parou de ser bissexual. Aí você disse, não, ele fez uma escolha. Não, então ainda, ele parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento e a vocês escolha foi ficar só com essa. Então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas aí tá dentro de uma questão de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres, mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história. Ou seja, tem renúncia aí então, também. Tem né? renúncia também. Agora, gente, eu acho que ela apresentou bastante bem a perspectiva. O apresentador, ele é muito bom, ele é imparcial, né? Cristã. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Agora ele vai falar da igreja dela. E eu vou deixar o link depois para vocês aqui também, na descrição do vídeo, para vocês acompanhar, tá bom? Gente, deixa eu falar para vocês. Eu entrei em contato com o pastor da Bahia. Ele perdeu a casa não, os móveis. A casa dele foi água no teto e a igreja também. Já tem algumas doações. É um pastor amigo do pastor Carlos Cardoso. O pastor Carlos Cardoso entrou em contato com ele depois da nossa live. Se você quiser ajudar, tá contribuindo, tá aqui o Pix aqui embaixo. Mas amanhã eu vou fazer uma live só para isso, ver se eu crio uma vaquinha. Eu não sei, eu nunca fiz esse negócio de vaquinha, mas posso tentar aprender isso aí.